E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falar sobre hidrocarbonetos. Na nossa terceira aula estaremos agora falando sobre nomenclatura para hidrocarbonetos com cadeias ramificadas. Espero que vocês gostem e vamos lá. Então, gente, para nomear os hidrocarbonetos com cadeia ramificada, devemos seguir algumas regrinhas básicas. Primeira delas, nós devemos escolher a cadeia principal. Essa cadeia principal, ela tem que ser, primeiramente, a mais longa de preferência. Se você encontrar duas ou mais cadeias que tenham a mesma quantidade de carbonos, dê preferência àquela que tiver maior número de ramificações. Tá? A gente tem que, na medida do possível, colocar as ligações duplas ou triplas na cadeia principal. Depois que a gente fizer de escolher a cadeia principal, nós devemos então numerar essa cadeia principal, para sabermos em quais carbonos tem as ramificações. Depois nós devemos então nomear essas ramificações, colocar o número do carbono que contém essas ramificações, colocar essas ramificações em ordem alfabética e depois o nome da cadeia principal. Nós vamos ver isso nos próximos slides. Espero que vocês gostem. Presta bem atenção, tá? Qualquer coisa, dá pausa no vídeo e retorna. Ok? Vamos lá. Nomenclatura para as cadeias ramificadas. Primeiro passo, devemos escolher a cadeia principal. A cadeia principal será aquela que tiver a maior quantidade de átomos de carbono, ou seja, a mais longa. Se por acaso tiver mais de uma cadeia com o mesmo número de átomos de carbono, devemos escolher aquela que tiver mais ramificações. Se tiver ligações duplas e triplas, essas ligações têm uma certa prioridade. Segundo passo, numerar a cadeia principal para que essas ramificações ou insaturações fiquem sempre com a menor numeração. O terceiro passo é muito importante, escrever os nomes das ramificações em ordem alfabética, precedido dos seus respectivos números de localização. E finalizamos essa nomenclatura da mesma maneira que fizemos para as cadeias normais. Então, gente, uma observação muito importante é que nós devemos atentar para as ramificações que vão surgir nos hidrocarbonetos que apresentam cadeias ramificadas. Essas ramificações antigamente recebiam o nome de radicais, ou radicais orgânicos. Atualmente são chamados de grupos, grupos orgânicos, e nós temos então os grupos alquilas e os grupos arilas. Os grupos alquilas são aqueles grupos que apresentam valência livre e que não são aromáticos. Os grupos arilas, eles apresentam valência livre, mas já são os grupos aromáticos. E como é que é essa história de grupo alquila e arila, o Jackson? Olha só, eu estou aqui com um exemplo de um modelo onde nós temos simbolizando um hidrocarboneto. Né? Perceba, no caso aqui, o centro, o átomo de carbono com os seus 4 hidrogênios. Nós temos então aqui um composto conhecido como metano. Tranquilo? Bom, o metano ele não é um grupo alquila. Por quê? Porque todas as suas valências estão preenchidas com os hidrogênios. Quando nós retiramos um hidrogênio do átomo de carbono, do metano, note que ele apresenta agora uma valência livre. Justamente então nós temos agora um grupo alquila, cujo seu nome é metil. Por que metil? Met porque é um átomo de carbono. E a terminação il, ela é justamente usada para os grupos orgânicos. Esses grupos que vão compor as ramificações dos hidrocarbonetos. Mais adiante nós vamos ver uma finalidade ou uma aplicação em forma de exercícios dessa valência livre. Mas antes disso, preste atenção nesse visual adrede preparado para vocês. Gente, as ramificações são conhecidas por dois nomes, grupos alquilas ou grupos arilas. Os alquilas são aqueles grupos que não são aromáticos, já os arilas são os aromáticos. Para uma melhor compreensão, vamos primeiro
trabalhar com os grupos alquilas. Observe, por exemplo, o metano. Observe que todas as valências do carbono estão preenchidas com os hidrogênios. Logo, o metano não é um grupo de ramificação. Ele não é um grupo alquila. Por quê? Porque não tem valência livre. Já se retirarmos um dos hidrogênios do metano, automaticamente uma valência ficará livre. Neste caso, essa ilustração já recebe uma outra denominação. No caso, nós temos um grupo alquila, cujo seu nome é metil. Met porque é um carbono e a terminação il ou ila justamente porque tem a valência livre. A nomenclatura desses grupos é feita da seguinte maneira: o prefixo, que nós já conhecemos, mais a terminação il ou ila. Continuando com os grupos alquilas, observe agora um grupo alquila com 2 átomos de carbono e uma valência livre. O nome desse grupo é etil. Et porque são 2 átomos de carbono, il devido à valência livre. Na sequência, nós temos um grupo com 3 átomos de carbono. Note que a valência livre está na extremidade, por isso a palavra N. Prop porque são 3 átomos de carbono. Il devido à valência livre. Então, nós temos o N-propil ou N-propila. 3 átomos de carbono e a valência livre no meio, nós temos, então, usamos um prefixo conhecido como iso. Prop, porque são 3 átomos de carbono, il devido à valência livre. No caso, então, temos o isopropil ou isopropila. Continuando, pessoal, nós temos agora um exemplo de uma cadeia com 4 átomos de carbono e a valência livre na extremidade. Usamos o prefixo N, significa normal, but, porque são 4 átomos de carbono, e il devido à valência livre, então N-butil. Se nós tivermos a mesma cadeia, mas a valência livre em um carbono secundário, nós temos então um grupo conhecido como sec-butil. Sec devido à posição da valência livre, que é justamente no carbono secundário. Então, gente, observe aqui mais um exemplo importante dos grupos alquilas. Nós temos agora uma cadeia com 4 átomos de carbono. Perceba que a valência livre está no carbono terciário, aquele carbono que se liga a 3 outros átomos de carbono. O nome do grupo, portanto, é terci-butil. But porque são 4 átomos de carbono. Se nós tivermos a mesma cadeia, só que a valência livre estando em um outro carbono, não podemos mais usar o prefixo terci. Usa-se o prefixo iso. Portanto, o nome do grupo fica isobutil ou isobutila. Observe um grupo bem interessante. São 2 átomos de carbono com ligação dupla. É o grupo etenil ou vinil. Um outro exemplo bem interessante é um grupo com 3 átomos de carbono, ligação dupla e valência livre, que é o grupo alil. Uma observação muito importante, pessoal, é o seguinte: os prefixos di, tri, tetra, sec, terci não são considerados para efeito de ordem alfabética, mas o prefixo iso é. Então, pessoal, vocês viram alguns grupos alquilas de grande importância. Foi exposto para vocês o grupo metil, etil, o N-propil, o isopropil, o N-butil, sec-butil, terci-butil e o isobutil. Existem outros. Nós optamos por esses 8 grupos por sua enorme relevância. Tá? Vamos ver agora nesse slide alguns grupos arilas, que são grupos aromáticos. Atentem para essa ilustração. Vamos falar dos grupos arilas, que são aqueles grupos aromáticos. Observe o primeiro exemplo, que é o exemplo do fenil. O fenil ele é consequência da retirada de um átomo de hidrogênio do
composto conhecido como benzeno. Na sequência agora temos um grupo arila conhecido como benzil. Note que a valência livre não está diretamente no anel aromático. O próximo exemplo já é um derivado do naftaleno. Note a posição da valência livre. Nós estamos então com o beta-naftil. O próximo exemplo é o alfa-naftil. Essa posição alfa e beta será discutida nas aulas posteriores. Observe agora, pessoal, um grupo conhecido como ortotoluil. Note a posição da valência livre. Próximo exemplo trata-se do metatoluil. Também perceba a posição da valência livre. E finalizamos com o grupo arila conhecido como paratoluil. Essas posições orto, meta e para serão abordadas nas aulas posteriores. Então, pessoal, vocês perceberam nesses slides que esses grupos, alquilas e arilas, são de extrema relevância, tá? Como nós falamos anteriormente, uma aplicação direta em forma de exercício dessas ramificações é a seguinte. Eu tenho aqui simbolizando um grupo metil. Né? Perceba que é um átomo de carbono com 3 hidrogênios. Tá? E um outro grupo metil, né? Também com um átomo de carbono com seus 3 hidrogênios. Então, esses grupos metis, eles vão se unir por meio da valência livre. Quando essas valências livres são, digamos assim, unidas, nós já temos agora um hidrocarboneto mais complexo. Nós temos agora um hidrocarboneto com 2 átomos de carbono. Lembra da nomenclatura para cadeias normais? 2 átomos de carbono, o prefixo é, isso mesmo, et. A ligação, como é simples, nós temos então o infixo, isso mesmo, AN. E finalizamos com a letra O, porque se trata de um hidrocarboneto. Então o nome do composto fica etano. Tá? Gente, os grupos orgânicos que nós estudamos servem para compor estruturas mais complexas. Observe este exemplo. Imagine a união de um grupo metil com outro grupo metil. Esta união ocorrerá justamente pelas valências livres. Nós teremos então a formação de uma estrutura mais complexa. Nós temos então um hidrocarboneto com 2 átomos de carbono, cujo seu nome é etano. Observe agora um exemplo onde nós temos o grupo isopropil ligado a um grupo metil. Esta união ocorrerá justamente pelas valências livres. Nós teremos a produção de uma estrutura mais complexa. Nós teremos um hidrocarboneto de cadeia ramificada, cujo seu nome é metilpropano. Observe justamente, pessoal, a importância de estudarmos os grupos orgânicos. Então, pessoal, de posse dessas informações, nós temos agora as ferramentas para nomear os hidrocarbonetos que apresentam cadeias ramificadas. Esses grupos alquilas e arilas são muito importantes, eles vão aparecer constantemente. Então não se esqueça, primeiro passo, escolher a cadeia principal. Segundo, numerar essa cadeia principal. Para quê? Para localizar aonde esses grupos estão aparecendo. Escrever o nome desses grupos em ordem alfabética. E finalizar com o nome da cadeia principal. Tá? Prestem bem atenção nos slides que virão, vão te dar uma base muito legal para que você possa nomear muitos outros hidrocarbonetos que apresentam cadeias ramificadas. Vamos lá? Então, pessoal, vamos ver agora como é a nomenclatura de uma cadeia ramificada. Observe este exemplo muito importante. A primeira coisa a fazermos, pessoal, é escolher a cadeia principal e numerar essa cadeia principal. Observe a sequência, carbono 1, carbono 2, observe o carbono 3, o carbono 4. Nós temos agora o carbono de número 5 e o de número 6. Portanto, a nossa cadeia principal tem 6 átomos de carbono.
O nome da cadeia principal é somente hexano. No carbono 2, nós temos um grupamento metil. Portanto, o nome do hidrocarboneto ficará 2-metil-hexano. 2-metil por quê, pessoal? Porque o grupamento metil está justamente no carbono de número 2. Então, pessoal, vamos para mais um exemplo de nomenclatura de cadeias, de hidrocarbonetos de cadeias ramificadas. Observe agora este exemplo. É uma cadeia ramificada. Começamos a numerar pela extremidade mais próxima da ligação dupla. Nós temos então carbono de número 1, carbono de número 2. Observe que a ligação dupla está justamente entre o carbono de número 1 e número 2. O carbono de número 3 apresenta o primeiro grupamento, que é o grupamento metil. O carbono de número 4 não tem nenhuma ramificação. O carbono de número 5 apresenta uma outra ramificação. Se nós atentarmos, nós teremos aí o isopropil. Note que o carbono de número 6, o carbono de número 7 e o de número 8 não apresentam ramificações. O segundo passo, pessoal, que nós fizemos foi identificar os grupamentos, ou seja, as ramificações. A primeira ramificação, a ramificação metil, ela está no carbono de número 3. Observe agora a ramificação ou o grupamento que aparece no carbono de número 5, justamente o isopropil. Perceba que na nomenclatura o iso ele entra em ordem alfabética, portanto, o nome do composto ficará 5-isopropil, 3-metil-octeno. Então, pessoal, vejamos agora mais dois exemplos. Observe um hidrocarboneto de cadeia ramificada, evidentemente, e optamos a numeração pela extremidade superior devido à proximidade da ligação dupla. Observe, então, a sequência da numeração. O carbono 1, o 2, o de número 3, o de número 4, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o 10º carbono. Portanto, uma cadeia principal com 10 átomos de carbono. Próximo passo é a localização dos grupamentos. O carbono de número 2 e o de número 3 apresentam um grupamento metil. O carbono de número 4 tem um grupamento etil. Portanto, o nome do composto ficará 4-etil, devido à ordem alfabética, 2,3 dimetil, porque o metil aparece duas vezes, dec-3-eno, dec porque são 10 átomos de carbono, 3-eno porque é a localização da insaturação. No próximo exemplo, começamos agora a numeração pela parte inferior, devido à proximidade das ligações duplas. Observe a sequência, carbono de número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, o sexto e o sétimo carbono. O próximo passo é a localização dos grupamentos. Observe no carbono de número 5, o grupamento metil. No carbono de número 4, o grupamento etil. Portanto, o nome do composto ficará 4-etil, pela ordem alfabética, 5-metil, hepta, porque são 7 átomos de carbono, 2,4 dieno. 2,4 é justamente a localização das ligações duplas. Vejamos agora, pessoal, o nosso último exemplo. Optamos por começarmos pelo nome da estrutura. 4-etil, 5-fenil, octa 1,4 dieno. Observe que a cadeia principal ela apresenta 8 átomos de carbono, sendo que no carbono de número 4, o primeiro grupamento é etil. No carbono de número 5, o segundo grupamento, fenil. E entre os carbonos de número 1 e 2, 4 e 5, nós teremos justamente as ligações duplas. Colocamos agora as numerações. Próximo passo é colocar as ligações duplas entre o carbono 1 e 2 e entre os carbonos 4 e 5. Próximo passo é que no carbono de número 4 aparece o primeiro grupamento, o grupo etil. E no carbono de número 5, o segundo grupamento, o grupamento fenil, que é um grupo arila.
Próximo passo, pessoal, é completarmos com os hidrogênios que estão faltando. Nós teremos, então, a seguinte estrutura. Optamos por escrever uma estrutura em bond line. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um encontro e nessa nossa terceira aula nós estudamos um pouco sobre como nomear os hidrocarbonetos que apresentam cadeias ramificadas. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de acessar o site www.quemusicando.com.br. Forte abraço e até a nossa última aula, nossa quarta aula, onde nós estaremos falando sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos que apresentam cadeias fechadas, mistas e aromáticas. E a música que eu prometi para vocês lá na nossa primeira aula, lembram? Forte abraço, pessoal!